Já está no ar o programa Nossa Terra, né? Hoje está todo paraense o programa, né? A camiseta, Shalom noite. Shalom. Camiseta ali paraense, ali, a bandeira do nosso Pará, rapaz. O Pará é a parada mesmo, né? O pessoal gosta do Pará. Então aí nós queremos, hoje no programa Nossa Terra, trazer essa homenagem ao nosso estado do Pará, né? Do Pará. Tá aí as cores, uma camiseta muito bem feita. Para você, meu amigo, minha amiga, que levantou de manhã cedo para assistir o programa, eu desejo um bom dia. Para você que vai assistir à tarde, uma boa tarde. Você que vai assistir à noite, uma boa noite, né? Porque o programa estará aí na internet todos os dias, né? A partir de hoje o programa vai ficar aí não sei quantos anos na internet. Qualquer momento, a qualquer hora, você vai procurar e acha esse programa em outros canais. São 5 canais aí que nós estamos participando com o programa Nossa Terra. Mas, meu amigo, minha amiga, é o seguinte. Eu vou falar um pouquinho antes de começar o programa sobre adoração. Adoração. É importante adorar? Mas adorar quem e como? O Eterno. Mas não é só adorar o Eterno. Tem que saber. Ruth, eu lembro que há muitos anos, quando a gente era pastor e era membro da DONEP, do capítulo 307 daqui do município de Marabá, veio uma mulher, não sei se é missionária na época, fazer um seminário. E aí a gente, eram muitos empresários naquela época, que estavam junto com a gente você estava presente, né? Que era uma mulher, assim, da tua altura, branquinha, lourinha, e ela disse que Deus mandou ela para os Estados Unidos. E ela foi, e depois Deus mandou ela de volta para o Brasil, para ensinar o Brasil a adorar. E aí todo mundo ficou, né? Ela já tinha livros lá, que inclusive ela vendeu muitos livros sobre adoração. E ali, na minha concepção, como um ser humano, eu tinha o entendimento de adorar somente a Deus, só o Pai. Eu só orava para Ele. Mas naquele dia, naqueles uns 3 dias de seminário, onde ela conseguiu colocar nas nossas mentes que deveria adorar o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Que cada um fosse feito uma adoração diferente, porque são 3 pessoas distintas, diferentes. Então, a partir dali, eu passei a orar para 3 deuses, porque é o que foi ensinado no seminário, que o Espírito Santo é Deus, que Jesus é Deus e que Deus é Deus. Mas a gente fica sempre com o pé atrás, né? Assim, mas foi o que nós recebemos. Veio ajudar na nossa formação religiosa em termos de conhecimento. Mas quando a gente vai estudando a Bíblia, a gente vai ver que não é assim. Alguém chegar e dizer assim, eu tive uma revelação de Deus, escreve até livro. E aí a gente crê e paga para assistir, porque nada é de graça. E quando vem assim, tudo é cobrado. Tudo cobrado. Nós tivemos que pagar. Nós, como membro do capítulo 307, tivemos que pagar. E ali nós assistimos aquele seminário e ficou gravado dentro da gente, com o livro, tudo e tal. Mas vamos ver uma história de adoração dentro da Bíblia, Ruth. Há um patriarca nosso, que é um dos maiores, que é chamado Abraão. Abraão teve momentos difíceis da vida, quando o Eterno pede o seu filho para ser oferecido lá naquele monte que eu vou te mostrar. Leva o menino. A história na Bíblia conta que Abraão arrumou, né, tudo pela madrugada. Ele saiu juntamente com o filho para oferecer em holocausto e levou 2 servos, 2 empregados de confiança dele. E foram
adorar a Deus naquele monte que Deus determinara, que daí ia determinar para eles onde era. A Bíblia fala que eles viajaram 3 dias e 3 noites, todo mundo conhece essa história. Quem é estudante da Bíblia conhece isso aí, quem fez teologia conhece isso aí. Aí, mas veja uma coisa, Ruth, ali quebra muitos paradigmas quando a gente entra para o judaísmo. A primeira coisa que nós aprendemos na lição é que Deus não aceita o sacrifício humano. Não, ele não aceita. Ele não aceita. Ele aceita o sacrifício de animais, derramando sangue para a purificação do ser humano. Mas o ser humano mesmo nunca foi registrado na Bíblia que morreu alguém, foi matado alguém ali, em sacrifício, né, porque Deus pediu. Não. Ele fez um teste com Abraão e aí quebra um paradigma, né? Não foi concluído que o Eterno determinou que ele matasse seu próprio filho, que ia oferecer holocausto. Mas o Eterno fez só uma prova, porque esse Deus que nós servimos, quando a gente chega para conhecer esse Deus, a gente passa por prova. Você pode estar numa boa, ninguém chega ao Techuvá, que é o retorno a Deus, para conhecer e não passar pelo um aperreio. Porque aí é a prova para saber se realmente a gente está fiel. Se a gente é fiel. Porque tem muita gente fiéis aí que estão enganada, mas não encontraram Deus. Mas no dia que encontra, não quer saber mais de outro. Né? Foi o caso nosso. Então, Abraão, na sua essência de patriarca, ele andou os 3 dias, 3 noites. O Eterno mostrou o monte onde ele ia sacrificar o menino. E era o único filho. Por que o Eterno queria matar o filho de Abraão? Porque ele estava aí idolatrando o filho. Muitos dizem que sim, mas quando a gente vai para o Talmud, diz que ele fez um banquete em agradecimento pelo nascimento da criança, por desmamar a criança, mas não ofereceu nada para o Eterno em agradecimento ao filho da promessa. Satã foi na presença do Eterno e disse, olha, ele está fazendo um banquete lá, por causa do menino, está desmamando, convidou, bem dizer, a cidade toda, mas o que ele fez para ti? Nada. O Eterno, como conhecia o coração de Abraão, disse, mas se eu pedir o menino para ele, ele me dá. E foi o que ele botou à prova, porque Satã fez isso, né? Aí, Ruth, adoração ao Eterno é uma questão de intimidade e de conhecimento. Uma pessoa que não conhece o Eterno e diz que está adorando ele está adorando em vão. Aí vem manifestações espirituais, né? E toca na alma e a pessoa diz, eu estou sentindo a presença de Deus. É aí que está o problema dos que servem a Deus e os que não servem. Porque os que servem a Deus têm consciência da presença de Deus. Os que não servem, qualquer presença que seja boa, ele diz, é um anjo de luz, é Deus. E às vezes não é nem presença, é uma emoção que ele sente na alma. Muito bem. E aí ele diz que está sentindo a presença de Deus. E outra que Deus não vem na terra, ele manda os seus mensageiros. Ele diz, tipo aquela parte no Novo Testamento que um centurião fala para Jesus, abaixa uma palavra tua, né? Aí ele vai, que ele vem, os que estão subordinados a ele, assim é Deus. Aí, Ruth, nós podemos ver que havia entre nós, naquele seminário de adoração a Deus, porque Deus mandou aquela mulher voltada para o Brasil para ensinar o povo a adorar. Aí, na hora da adoração, aí todo mundo levantou a mão para cima, fechou os olhos, no sentido de adorar a Deus. Agora toque em Deus. Abrace Ele. Aí tinha gente que abraçava, que chorava, que estava abraçando Deus. Nadinha, rapaz. Só emoção da alma, né? Olha, Ruth, eu sou do tempo que quando nós aceitamos, né, o cristianismo, assim, em termos de evangélico,
do tempo de que os pastores, tu lembra que tinha um pastor que, pastor não, um irmão, antigão na igreja, que ele lia a Bíblia com a lanterna assim, aqueles pessoal, aquelas tronqueiras, aqueles conservador dessa doutrina, né? A gente via ali, eram uns homens assim, tudo sério, e ainda vi isso ainda. Aí, o que acontece, Ruth? Então, a adoração adoração, o que é adoração ao Hashem, ao Eterno? Ter intimidade com Ele. É conectar com Ele. Conectar, uma conexão. A adoração, em primeiro lugar, você tem que esvaziar o seu vaso. Mas se ele estiver em pecado, ele continua em pecado. E a adoração em pecado, adorar a Deus em pecado, não dá. Primeiro você tem que se arrepender, limpar a sua alma dessa sujeira chamada pecado. Porque tem gente, só porque tem cargo, diz que não tem pecado. E ainda chama os outros de pecadores. Não, fulano é mundano. A religião de fulano é mundano. A boca dessa coisa que fala é podre. Porque, Ruth, todos nós pecamos, pensamento, palavras e obra, e até submissão. Uma coisa que é para a gente fazer por uma pessoa, a gente não faz, uma caridade, vai passando na rua, alguém pede, me dá uma moeda, você tem no bolso, sabe que tem no bolso, mas não tem nada não, aí passa nem liga. Quer dizer, isso aí é pecado, que Satã guarda esses pecadinhos para na hora, para apresentar lá no céu, contra você. E não é no juízo final não, é nessa vida, do jeito que nós estamos vivendo. Mas vamos para a adoração, Ruth. Adoração algo, é uma intimidade que se tem, e para conquistar essa intimidade não é fácil, não. Então, a partir dali, nós achávamos que eram verdadeiros adoradores, porque adoravam 3 deuses. Né? A Bíblia manda adorar um, mas adorava 3. Né? Aí nós ficamos impactados com aquilo. Aquilo traz uma unção, uma coisa. E tudo que alega a nossa alma, a gente pensa que vem de Deus, e não é. A coisa que é engano. O enganador, o passarinheiro, o enganador, ele chega e te promete tanta coisa que você pode ser experiente na vida, mas ele chega, te apresenta tanta coisa assim, tanta vantagem, que você já fica sentindo rico. Não vamos fazer isso, não vamos trabalhar junto, vai dar certinho. Isso já aconteceu comigo, rapaz, aconteceu comigo várias vezes. Aí vai dar certo, depois a pessoa some. E aí não cumpre nada. Não cumpre nada. Isso que está acontecendo nessas unções, que o pessoal está pensando que essa unção é que vem de Deus. Vamos ver. Aconteceu um caso lá dentro do Goiás. Muitos pastores que estão me assistindo agora, lá na cidade de Anápolis, naquele culto na casa do pastor Brito, né? Lá na residência dele, onde tinha muitos pastores de diversos ministérios. Eu fui o pregador daquela noite. E eu apresentei, naquela época, para os pastores, algo que sacudiu eles, para conhecer Bíblia, para estudar. Porque eles liam isso aqui e não entendiam. Sobre adoração. Adoração. Nós vamos pegar, pegue sua Bíblia aí, Mateus capítulo 4, olha, toda a Bíblia tem Mateus capítulo 4. Só a nossa Bíblia hebraica que não tem isso. Eu estou com a Bíblia aqui, João Ferreira de Almeida. João Ferreira de Almeida é uma Bíblia que é traduzida para o português e tem várias modificações, porque tem revista corrigida, revista atualizada, edição contemporânea, e aí vai. Essa Bíblia já foi corrigida várias vezes, que tem uma Bíblia, essa Bíblia ela tem uma edição revista corrigida. Né? Mas nós vamos ver aqui essa Bíblia que eu estou com ela na mão aqui, só para dar um exemplo, o que nós falamos lá para os pastores que causou espanto. Vamos ali adorar Jesus? Vamos fazer um culto para Jesus?
Vamos ver o que é que acontece em Mateus capítulo 4. Se a Bíblia está mandando, se Jesus está mandando alguém adorar ele ou fazer culto para ele. Vamos ver aqui o diabo. Capítulo 4, versículo 3. Então o diabo levou a cidade santa, pegou Jesus e levou a cidade santa. Colocou sobre o pináculo do templo, lá em cima. E lhe disse, se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito aos seus anjos, ordenará a teu respeito que o guarde. Aqui é o Salmo 91. Aqui só estamos citando o Salmo para Jesus. 91. Eles sustentarão nas suas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Respondeu Jesus, também está escrito, não tentará o Senhor teu Deus. Aí levou ainda, pegou ele ainda e levou ainda o diabo em um monte muito alto e mostrou todos os reinos do mundo e a glória deles. E lhe disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorarás. Você me adorais. Prostrado. Aí Jesus responde. Então Jesus lhe ordenou, retira Satanás, porque está escrito, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele dará culto. Tem a Bíblia que diz só ele servirá. Então aqui, você vê aqui essa versão. Versículo 10. Então Jesus lhe ordenou, retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. E aí, como é que fica? Eu vi os pastores perturbados com essa palavra. Porque aqui não precisa ter teologia para entender isso. Precisa ter conhecimento da Bíblia e o que o texto está falando. Não inventar coisa, não. Porque se Jesus não quer adoração e diz que o culto tem que ser, Satã, tem que fazer culto, é para Deus, não é para mim. E aí como é que fica? Mas tem muita coisa que a gente aprende no judaísmo, que se a gente for explanar, né? Então, Mateus capítulo 4, o verso 5 em seguida, você pode até voltar esse programa, quando você estiver assistindo, e assistir e conferir, né? Por que eu estou falando assim, Ruth? Porque nós estamos vendo aí na internet, umas jovens, e ela chama as pessoas para ir adorar Jesus. Vamos adorar Jesus na cidade tal, aí vai multidões, parece um rio. São pessoas que lê Bíblia, mas não entendem. São os analfabetos da Bíblia. Eles lêem, mas não entendem, não sabem o que é. E Jesus já tinha falado disso. Por que tu falas em parábolas? Para aqueles que não é para ser salvo, escute, mas não sabe o que é. Não entendo. Porque tu sabe que aqui nós estamos falando de um judeu chamado Jesus, que não aceitou adoração a ele e nem culto a ele. Está escrito. Está escrito na Bíblia, João Ferreira de Almeida. Na sua Bíblia. Você pode pegar várias traduções e verificar tudo em português. Nem o judeu ele quer que o povo o adore. Você vê que Jacó, ele disse que quando ele morresse, levasse ele para a cidade dos pais dele e enterrasse ele lá. Porque ele não queria ser enterrado no Egito para depois não formar aquelas comitivas, aquelas passeatas para ir adorar ele. Moisés, o Eterno, escondeu o corpo dele, que até hoje ninguém sabe aonde está, também para ninguém ir adorar. Você vê que quando eles estavam no deserto, por causa de uma praga que veio, que eram as cobras que mordiam eles no deserto, o Senhor mandou fazer uma arte com uma cobra, né? Com o tempo, precisou destruir, porque o povo estava adorando aquela cobra. Então, tudo que leva o homem a deixar de servir o Criador, o Eterno, para servir, aquilo é idolatria. Aí, José também, quando morreu no Egito, o pessoal esconderam o corpo dele dentro do Nilo, dentro de um caixão de bronze e chumbo, para ninguém saber. Certo que Moisés, para descobrir na hora de sair do Egito, foi difícil. Teve que procurar aquelas pessoas mais antigas do Egito
para saber onde estava o corpo de Jesus. Agora, Ruth, adoração. Só concluir um pouquinho aqui. Abraão leva o filho. Deixa a plateia de lado. Porque adoração é intimidade. Ninguém vai ter intimidade com Deus no meio de multidões. A intimidade, adoração no hebraico significa intimidade com Hashem. Aí o que ele fez? Separou-se os serviçal, vocês ficam olhando os animais aí, que eu vou com o menino lá em cima adorar. Quando terminar, nós voltaremos, porque eles eram adoradores. Aquele serviçal já sabia que o pai era adorador e o filho também. Então não estranharam. E eles subiram. Quando chegou lá em cima, aí para adorar tinha que fazer um altar, né? E ali fizeram um altar. E a criança perguntou: pai, o cutelo está aqui, a lenha está ali, e o fogo. E o cordeiro? Cadê? Aí, cadê? Ele disse, simplesmente coração transpassado, ele disse assim: meu filho, o cordeiro para si Deus proverá. Outra também que Abraão teve, assim, cuidado, porque quando ele foi fazer esse sacrifício, certo? Que não era sacrifício, era uma prova, ele não levou aquele servo que estava com ele. Certamente ele não estaria preparado. Para ver a cena que seria. Porque você vê que Moisés, quando ele foi entrar no Egito para tirar o povo, ele levou um filho despreparado. E por causa disso, quase ele morre. Ele morre. Se não fosse a mulher ter salvar ele, ter salvado tudo ele... que você vai fazer para o Eterno, você tem que levar. Se você levar, tem que levar a pessoa preparada. E você também tem que estar preparado. Não vai mexer com pessoas de outro tipo de gente que mexe com outro tipo de coisa. O seu inimigo, não é inimigo de Deus, mas seu. Se você estiver despreparado, você leva a tomba uma vez perde até a vida. Então você tem que estar preparado para fazer a obra do Eterno. Então é como eu digo, a adoração ela é intimidade com Deus. A adoração não se pode fazer no meio de multidão. Porque, Ruth, a adoração não é esse negócio. Vamos pular, sai do chão, gente! Aí todo mundo, milhões de pessoas pulando, jovem. Essa geração nossa, nova agora, ela está toda corrompida com coisa do passado que não está na Bíblia. E eles estão levando isso como um rio sujo, cheio de tudo que não presta Outra que à frente. Adoração, a oração, até o louvor, tem que ter concentração, até no estudo da Torá. Porque não adianta, por isso que quando a pessoa vai orar, ele fecha os olhos. Porque senão ele fica olhando para uma coisa e outra, não tem concentração. Se você está ali orando, mas com pensamento, eu vou ter que fazer aquilo, eu tenho que sair porque eu tenho que ir ali, eu tenho que cobrar, eu tenho que fazer ali, não tem concentração. É mesmo que você está jogando só aí a rede ou as palavras em vão e não está servindo para nada. Chega a mulher samaritana, né? Falar com Yeshua, Jesus, sobre adoração. Ele entra numa discussão os dois. Lá, porque a mulher samaritana era uma mulher desviada. Ela conhecia sobre adoração. Quando ele tocou no assunto de adoração, aí ela disse: vocês que são israelitas, né, são judeus, vocês dizem que o lugar de adorar é em Jerusalém. Né? Aí ele respondeu para ela: mulher, chegou a hora e agora que devemos adorar, por exemplo, Deus está procurando os verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade, né? Não é aquela anarquia que a gente vê na internet. Não parece nem uma adoração, alguma coisa evangélica. Parece mais as coisas do mundo que a gente vê do passado. Aquela multidão pulando de jovem, gritando: vamos adorar! E ali na frente uma jovenzinha: vamos adorar, vamos adorar, vamos adorar. E ela aí acha que está abafando, está ganhando dinheiro. Mas ali o interesse é dinheiro. É o dinheiro. Não é outra coisa. No dia que não paga, ela sai do púlpito e deixa o púlpito lá, as pessoas falando sozinhas. Aí você pode observar, não é só essas duas não. Tem multidões que levam as pessoas a adorar a Deus errado. É aí que está pegando, é aí que está esfriando. Olha, Ruth, o que tem de desengrejado.
Desigrejado é aquelas pessoas que não suportam mais ir da igreja. Mas o que está acontecendo hoje é o que aconteceu no passado. Teve cidade que a gente cita duas irmãs, Sodoma e Gomorra. Mas eu estava vendo o Rabino dando umas mensagens. Rabino Rony. Ele disse que era 5 cidades, só que é citada as 2. Não achou 10 justo quando ele, Abraão intercede ali para não ser destruído as pessoas justas com os ímpios, né? Aí o Senhor disse, mas se tiver, começa de 50, né? Quando chega em 10, ele não acha nenhuma. Eu aconselho assim, que toda pessoa que tem a sua religião, não saia da tua religião, porque isso é um vendaval que vai passar esse vendaval. É só você vai ver fazer por si, né? O fim dos falsos profetas está bem aí. Cadê a boca de sapo? Que ia no inferno todo dia. Agora ela está dizendo que o diabo vem buscar ela. Mas ela não era uma pastora. Hã? Ela não falava mal de todo mundo, das autoridades, dos pastores. Julgava, condenava. Ei, só existe um juiz, que é o Criador, só ele. Cada um vai prestar conta de si. Ele não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, olha, nós estamos aqui abrindo os olhos de vocês, para que você leia a Bíblia. Fique na tua igreja. Se você é católico, fique na tua igreja católica. Se você é evangélico, fique na igreja evangélica. Se você é qualquer religião, mas seja obediente ao teu líder. Esse é o conselho que eu te dou. Né? Seja obediente ao teu líder, porque é o seguinte, Ruth, se sair do curral, o passarinheiro pega. Você aí está pensando, aí, cheio de ideia, não, eu vou largar porque o pastor é isso, aquilo outro. Você está errado. Porque quando você chegou todo acabado lá na igreja, da tua igreja, quem ajuntou os teus pedaços foi o pastor, foi o missionário. Aquele que você hoje, né, fica negando aí as bondades que ele fez. Eu lembro que, Ruth, quando tem um ministério aí que começou aqui no Brasil, eles faziam libertação no começo. Toda sexta-feira tinha o culto de libertação. O nego manifestava, batia com a cara na parede, nos bancos da igreja, aquele negócio todo. E ali aqueles pastores em cima repreendendo o capeta, mostrando que todo esse problema que a pessoa tem financeiro aí, por exemplo assim, conjugal, marido e mulher que ficam brigando, ia lá para essa igreja lá e manifestava lá e botava o diabo para correr, lá, sei lá o que é, os capetas, e eles corriam. E aquela pessoa era liberta. Quando era para dar o testemunho, hoje você vai dar o testemunho, meu irmão ou minha irmã, aí a pessoa tinha que contar primeiro como chegou lá naquela igreja. Isso, pararam de fazer isso, mas tinha que fazer isso, para a pessoa criar vergonha na cara, que chegou todo arrebentado. Hoje está de carrão, hoje tem a sua empresa, hoje está bem de vida, mas não honra quem te honrou, quando tu chegou só os cacos. Te recebeu. É isso aí, a ingratidão que está acontecendo no meio desse povo, é que está fazendo que esfrie. Porque uma coisa, Ruth, o Espírito de Deus não fica onde tem contenda. Porque o Espírito de contenda é outro, não é o Kadosh. Né? Então é isso, meu amigo, minha amiga. Não se ofenda com quem está falando a verdade, não, mas Mateus capítulo 4, versículo 5, você lê lá Jesus disputando a palavra, você vai ver lá que tem salmos lá, que Jesus combateu ele com a palavra, que é a espada do Espírito. Mas disse uma coisa bem forte. Quando ele disse, não, foi-me entregue. Quer dizer, esse mundo jaz no maligno, então é do Satã. Ele disse, foi-me entregue todos os reinos da terra, e eu te dou se tu pegar e se prostrar bem aqui e me adorar. Aí ele, o judeu, que não é besta, né? Levantou e disse, encarou ele, sai, desapareça da minha vida, porque está escrito, adorará somente ao Senhor teu Deus e só Ele fará culto. Ei, no judaísmo não tem culto? Não. Nós não temos culto. Por que nós não fazemos culto? Nós fazemos o serviço do Eterno, nós fazemos as tefilá, as brahás, né, as mitzvot, o ruquim que agrada ao Eterno, né, agrada o Hashem, as carraus, e outra coisa, Ruth, no sábado, para nós, é o dia consagrado, e na manhã de sábado a gente estuda a Torá, mas já começa
no Kiddush, no final da sexta-feira, a gente recebe o Shabat. De manhã a gente vai estudar a Torá. Você não vai encontrar no judaísmo, não vai encontrar dentro da Bíblia, dentro do judaísmo, culto. Não, de jeito nenhum. Então é necessário que você entenda, leia e compreenda. Quantas pessoas já leu esse versículo? Nunca entenderam. Porque na tua mente tem outra coisa que colocaram. E Ruth, quando você pega a Bíblia e lê, sem ter ensinamento de ninguém, você entende muito melhor, vai entender a realidade da Bíblia mais do que essas pessoas que ouvem pregação ali e depois quer pregar igual. Quer ser um clone de alguém. Mas vamos para frente, agora vamos orar. Vamos fazer a oração do Sidur, que é as bênçãos, né? Chama bênçãos visuais. A benção do arco-íris, a benção das árvores, que está fazendo muita falta para nós as árvores. Diz assim: bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que executa atos da criação. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que fez o grande mar. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que te lembras do pacto, és fiel ao pacto e mantém a tua palavra. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que nada fez falta no seu mundo, e criou nele boas criaturas e boas aves, para que delas desfrutem os homens. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que partilhaste tua sabedoria com os que te temem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que concedes a tua sabedoria ao homem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que partilhaste a tua glória com os que te temem. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que concedeste a tua glória ao ser humano. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, o sábio que conhece os mistérios de suas criaturas. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que demarca as fronteiras da viúva Israel. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que realizaste milagres aos nossos antepassados neste local. Bendito sejas tu, eterno nosso Deus, Rei do Universo, que realizaste para mim um milagre neste local. Baruch Hashem. Bendito sejas tu, Rei do Universo, que demarca a fronteira da viúva. A fronteira da viúva. Isso aí faz parte da advocacia judaica, né? Onde é a lei das terras, né? Porque nós temos o Pirkei Avot, que é a ética dos pais, né? Isso aí pertence ao Talmud. Mas nós temos também, Ruth, essa parte interessante que Deus sempre se preocupou com terras, a divisão de terra, né? Então aí a proteção para as terras da viúva. Ainda diz ainda, bendito, Baruch atah Adonai, bendito és tu, eterno, nosso Deus, né? Que protege a demarcação da viúva, ó Israel. Que é para Israel, recebe a palavra como lei e respeita, porque você sabe, Ruth, que as viúvas, elas tinham dificuldade de receber no passado as suas heranças, né? Como nós contamos aqui a história da sogra de Ruth, né? De Noemi, de Ruth. De Ruth. Então teve problemas de receber só porque eram mulheres naquela época. Mas tem outra parte também. Tem mulher que ela fica viúva, mas ela fica com uma certa herança pelos dias de hoje. Mas sempre tem aquele sabidão que vem com aquele charme, né? E muitas mulheres, coitada, acham que é ela, né? E, no entanto, ele está de olho nos bens materiais. E muitas têm ficado sem nada. A viúva, ela precisa ter muito cuidado quando tem bens, né? Ainda mais fazenda, essas coisas, gado. Eu lembro que quando eu era criança, eu tinha 6 anos, quando uma mulher chegou na minha casa. Minha casa meu pai foi vereador aqui em Marabá,
e foi prefeito de São João do Araguaia. Então, nessa época, eu tinha 6 anos, e a mulher chegou chorando, porque nas terras, ela não quis vender as terras dela. Aí, na história de novela, a novela está mostrando o que acontece a realidade, com as famílias, né? Aí o marido morreu, ela estava a certa idade, morreu, e ela ficou com as terras, né? E muitas vezes. E eu lembro que ela ficava na minha casa, ela vinha, ficava lá, que aqui em Marabá só tinha o transporte pelo rio, para São João, ou então de avião, mas o avião que foi para lá, era até do Casolanda, bateu na cerca lá e rasgou a asa, era feito de lona. Naquela época, naqueles anos 50, por aí, 60, 50. Aí, Ruth, o que aconteceu? Aquela mulher veio aí falando para minha mãe, contando que um político da região quis comprar as terras dela, ela não quis vender, depois que o marido morreu. Então ela estava mandando os topógrafos demarcar, que a Bíblia fala, demarcação de terra, né? Demarcar. Eles botaram os topógrafos para correr, mataram o gado, e ficava o gado lá juntando urubu, porque aquele homem queria comprar aquela terra. Então, existe muita injustiça em termos de terra, né? Aqui na terra. E de viúva, né? Sangue inocente descendo da terra. Muitas vezes a mulher não sabe o negócio do marido, o que ele faz, fica de fora e não sabe, né? Quando o marido morre, a mulher está por fora de tudo, aí vem aquele sabidão com uma nota dizendo, ó, teu marido está devendo isso, isso, isso. E ela, por não saber nada, termina entregando tudo que tem, como eu já vi, e uma mulher entregou, foi um açougue todinho, né? Para pagar, diz que uma dívida que ela não sabia. Que o marido não devia. Que o marido não devia, né? Então, você aí, não se engraça com qualquer um, se você é viúva, tenha cuidado, porque o interesse desses homens que aparecem, eu digo assim, mas não é todos, você tem que saber, né? Mas tem uns que vêm pelo que você tem, depois que ele toma tudo. Eu já vi viúva que o marido deixou ela bem de vida, mas aí apareceu aquele cara bonitinho e ela se engraçou, aí comprava roupa, carro para ele. Quando ele tomou tudo, ela foi vender leite, porque não tinha como sobreviver e ele não quis mais ela não, enquanto não tomou tudo. Isso é um alerta para viúva, né? Ter cuidado. Quantas viúvas estão nos assistindo? Em qualquer estado, qualquer país, qualquer cidade. Lembre-se disso, a Bíblia ela alerta a viúva. Somente sim. As demarcações das terras, dos seus bens, porque é um direito concedido por Deus pela Bíblia e um direito concedido pela lei civil. Né? Então, vamos doutorar? Hoje é quinta-feira. Amanhã é sábado, sexta, né? Amanhã é dia da preparação, mas sexta-feira é dia de fazer o Kiddush. Nós lemos ontem Êxodo capítulo 3, a porção semanal. Ei, pessoal, vamos curtir, vamos compartilhar. Eu ontem deu um pique alto aqui de audiência, né, no programa. Mas a sua colaboração em curtir, compartilhar, se inscrever, dar um like ou comentar, faz com que a audiência venha subir. Então, ajude-nos a chegar a um pique de audiência maior. No versículo 9 do capítulo 3 de Êxodo, porção semanal Shemote, diz assim, a repetição dessa expressão também no versículo seguinte, número 10, vem demonstrar a urgência da missão. Porque o Eterno repete o nome dele, onde ele diz aqui. O nome de Deus que aparece neste capítulo, predominante, é Elohim. O nome que denota o espírito de justiça divina, pois sua missão era julgar o Egito por causa da sua excessividade cruel. No entanto, nos 3 momentos em que Deus se revela a Moisés, no versículo 2, 4 e 7, ele é o Eterno, o nome que denota a misericórdia divina, demonstrando assim que a sua intenção
primordial é redimir Israel numa histórica demonstração. Aqui no versículo 11, que é o que eu quero para nós falar, que diz assim: quem sou eu? De acordo com Rashi, durante 7 dias, Deus tentou convencer Moisés a ir ao Egito. Porque quando a pessoa é escolhida, ele é escolhido pelo Eterno. E como Moisés, ele não queria aceitar. Quem é ungido pelo Eterno. Ele não queria aceitar, porque ele achava que não era preparado. Ele achava que, porque ele é pesado de língua, ele achava que ele viveu no Egito, o pessoal não ia acreditar nele. Escolhe meu irmão, Arão, que é mais sábio do que eu. E diferente de muitos que não estão preparados, mas eles que querem o cargo, é ele que quer ser o escolhido. Como a gente vê lá adiante, o trabalho de Corá, Datã, Abirão, que se levanta, quer dizer, contra Moisés várias vezes, porque eles achavam que assim como Deus falava com Moisés, falava com ele também, né? Mas aqui Moisés, para ele aceitar, foi 7 dias que o Eterno ficou ali tentando ele, para ele aceitar o cargo, insistindo. Teve momento que o Eterno ficou até bravo, né? Insistir tanto. Não, o Eterno, ele sabe todas as coisas. Ele insistiu porque ele sabia que ele ia conquistar. Ele dava conta, né? Olha, quando você vê as 3 faculdades do Eterno, que é onipotência, onipresença e onisciência, é porque ele sabe o começo, sabe o fim desde o começo. Desde o começo. Aí diz assim: Deus tentou convencer Moisés a ir ao Egito e ele se recusou. Sua argumentação dividia-se em 3 partes. Primeiro, ele se considerava inapto, inadequado para tal missão. 2. Ele receava falhar, pois tanto o faraó como os israelitas não ouviriam. 3. Os judeus talvez não merecessem a intervenção miraculosa de Deus. Mais tarde, um novo elemento somou-se a este. Moisés acreditava que seu irmão Arão estaria mais preparado do que ele para liderar o povo de Israel. Quer dizer, tudo aqui era argumento para ele não aceitar. Mas o Eterno insistiu por 7 dias. Mas na realidade, Ruth, às vezes a gente quer fugir do compromisso com Deus. Da missão. Da missão. Do chamado. Porque tem gente que vai orar, aí a maior infelicidade de um servo de Deus é quando vai orar e diz: eis-me aqui, Senhor, envia-me. E quando ele envia... Aí quando ele fala contigo para te fazer uma obra, dizer eu... Aí vem essas desculpas, né? Aí vem a desculpa de Moisés tudinho aí. Porque Moisés, pela profecia, ele veio, né? Que o pessoal já tinha essa profecia há muitos anos que havia um libertador. Quando ele nasce, o pessoal diz: esse é o escolhido. Esse é o cara. Mas ele não achava que ele era escolhido. Ele não se considerava escolhido. E assim, muitas pessoas, às vezes, é chamado para uma missão e ele acha que não tem competência. Mas o Deus que chama é o mesmo Deus que capacita. Às vezes a gente acha que não tem competência para atender o chamado de Deus, mas ele capacita, ele envia e patrocina. As pessoas, não, eu só vou fazer a missão se Deus me der um carro de última linha, muito dinheiro no banco. Mas isso aí não é interesse de missão, é interesse no que vai ganhar. Eu vi muito testemunho de crente assim, que só ia fazer a obra se fosse assim. Aí quer ser um turista, quer ser o quê? É um empresário de Deus, é? Não, tem que ir aos troncos e barrancos, nem que passa fome, durma no chão. Como nós dormimos em barco, nas cavernas, deitados em cima das cavernas. Já dormimos no chão. No banco de igreja, tudo, e fomos fazer a obra. Então é assim. Eu dormi em cima de mesa, sem nada. Lá em Goiânia, nós fomos pro seminário lá. Ali é prova, viu? Porque eu estava bem gordinho. E quando a gente levanta, chega não pode nem se mexer. Estava bem gordinho, já tinha curado do câncer, mas a gente fica um pouco inchado. Depois de dormir em cima de uma mesa dura lá, faz 3 dias nós passamos dormindo em cima de uma mesa lá.
Quando chegava a noite, a gente, em vez de descansar, a gente ia ficar preocupado. Eita, Chegar de noite. dormir ali naquele lugar sem coberta, sem nada. E Goiânia é frio, né? Não, até que a coberta nós levamos, né? Porque realmente é. Às vezes você Mas dorme mesmo melhor assim, do que em cima de uma mesa. nossa cama macia, uma central de ar, a gente dorme à vontade, esquece do mundo. E tá dormindo lá, e o vigia ainda diz, só vocês não saem à noite aqui, que aqui é redor cheio de ladrão. É perigoso. Aí não sai. Aqui, quem que ia sair para comprar alguma coisa? Ninguém, senão ia roubado. Ainda teve gente que foi roubado lá. A missão é isso, é renúncia. É renúncia. Ele não pede missão para Deus se tu não tem coragem de renunciar às coisas que tu tem. Porque muitas vezes O Deus, conforto do lar. não é que Deus vai te pedir para te fazer uma obra e tu tem que pegar o que tu tem e dar, não. Ele te chama. Se tu obedecer, aí ele te abençoa. Se tu não obedecer, aí é que vai vir um vendaval para te tirar da caverna. Tá no conforto ali, teu lar, né? Tá na boa. Agora eu tô bem. Não, tá bem quando tá fazendo a obra e termina de fazer a obra, aí sim tem os galardões. Tem pessoas que ele não sabe o nome verdadeiro de Deus, porque Deus tem várias roupagens. Cada ato dele é um nome, né? Aí aqui a gente vai ver. No versículo 13 diz, qual é o teu nome? Deus tem vários nomes, e cada um deles representa a forma como ele se manifesta aos seres humanos. Quando é benevolente, Deus é chamado de eterno. O nome que representa sua misericórdia e eternidade, sendo forma pelas letras que compõem as palavras, foi. Em respeito à sua enorme santidade, o tetragrama não é pronunciado nas rezas ou durante a leitura da Torá, conforme está escrito, sendo substituído por Adonai, ou Hashem. Quer dizer, aquelas três letras. O eterno. Que aí ele representa aqui eu por Adonai ou Hashem. Eu faço o seguinte, tem vários irmãos e irmãs que congregam com a gente que não sabem o nome de Deus. Está escrito lá na parede. Isso eu de rei vai vir. Aí eu boto eles para falar o nome. Fala para ver se entra isso dentro do coração de vocês, gente. Quando Porque ele é benevolente, a coisa mais importante que nós temos aqui na terra é o nome dele. Quando ele é benevolente, é chamado de eterno. Eterno. Quando ele, só ele é pela eterno. sua santidade, que é a vez a pessoa quer pronunciar o nome do tetragrama, que é as 4 letras, pronuncia-se na reza durante a leitura, que não pode falar, né? Aí é substituído por Adonai ou Hashem. Quando se manifesta exercendo seu poder de juiz e soberano do universo, ele é chamado de Elohim ou Eloquim, Deus, né? Quando realiza milagres e atos sobrenaturais, como no período dos patriarcas, manifesta-se como Shaddai, o Todo-Poderoso, Onipotente. Portanto, a pergunta de Moisés a Deus pode ser compreendida de forma mais profunda. Qual é o seu nome? É óbvio que os judeus conheciam os diferentes nomes de Deus. O que eles queriam saber era como ele pretendia se manifestar no curso da redenção do Egito, como o eterno Deus misericordioso, ou como Deus do juiz, ou como todo-poderoso dos patriarcas. Qual ele é? Nós temos orações na Cabala. Nós temos aquela lista de 72 nomes do Eterno, né? Que cada nome representa o nome de um anjo. Mas nós temos, por exemplo, tem uma oração de banimento, chamado banimento, que eu nunca tinha visto outros nomes do Eterno como nessa oração tem. Mas não se fala o nome dele. Porque é o seguinte, o Eterno, ele tem um nome, que só quem sabe é o povo judeu, que estuda para saber. Aí é um segredo entre nós não falamos. Só falamos no dia do Yom Kippur, no dia do jejum, que é uma vez por ano. E isso, eu não vejo tu falar, nem tu veio falar. O que acontece?
os nomes que você vê do Criador não é o nome dele, é um adjetivo, que aqui é mais fácil explicar assim. Termo. Substantivo é o nome dele que as pessoas não sabem o nome dele. Adjetivo é o nome, por exemplo, assim, da bandeira que ele levanta. Por exemplo, assim, quando o Eterno destruiu, antes de Gênesis, o planeta Terra 2 vezes, ele era conhecido pelas nações do passado que se foram, era conhecido por Adonai. Adonai é o guerreiro que destruiu os 2 planetas Terra do passado, que é o mesmo planeta que nós estamos hoje. Você pode observar que em Gênesis lá diz assim, e a terra era sem forma e vazia. Quer dizer, a terra já existia. Em Gênesis já existia a terra, porque já foi destruído 2 vezes mais. Mas aí depois veio a destruição com o dilúvio, na época de Noé. Né? Então é a 3ª vez que a terra foi destruída. Aí para você entender, porque os termos aqui, Ruth, do comentário do texto bíblico, esses grandes eruditos, grandes sábios, eles sabiam cada função do nome dado ao Eterno, que não é o nome dele, é um adjetivo. É como se fosse uma roupagem. Quando ele senta no trono como juiz, é chamado Todo-Poderoso, que era por Deus dos patriarcas. Né? Quando ele vem com a sua misericórdia, ele é como o eterno Deus, misericordioso. Ontem eu quero mandar um abraço para a Eliane, lá no estado de Minas Gerais. Ela está ligada com a gente, ela é a família dela. Ela escreveu uma coisa interessante do programa Café com Rabino, aos domingos, né? Que a gente faz um programa totalmente diferente, só na parte espiritual. E ela disse que assistiu 2 vezes, porque é muito conteúdo. Claro, no judaísmo a gente passa o tempo todo estudando. Às vezes eu quero fazer uma coisa, mas eu preciso estudar. Se eu saio para a rua, a minha mente e o meu coração parece que fica aqui no computador, porque tem as aulas que a gente recebe de Israel, né? Tem o nosso rabino, que é o rabino-chefe, que é o diretor da Academia de Moisés, ele manda todo dia material para nós. Você, a gente recebe todo dia material, todo dia tem novidades, todo dia a gente aprende. Então, o nosso coração é como se fosse um HD do computador. Vai recebendo as informações e vai processando aqui, ficando no arquivo. Quando a gente chega aqui, a gente não tem nada aqui de esboço. A gente chega aqui, aí faz a oração, entrega a nossa vida na mão do Eterno e diz, usa como tu queres. Baruch Hashem? Baruch Hashem. Aqui no versículo 21 diz, não andareis vazios. Aqui na Bíblia, no capítulo 3, diz assim, o versículo 21, e darei a graça deste povo aos olhos do Egito. E será que quando andares, não andareis vazios? E pedirás cada mulher a sua vizinha, a seu hóspede, objetos de prata, objetos de ouro, vestidos, e pô-lo-eis sobre vossos filhos, sobre vossas filhas, e despojare aos egípcios. Quer dizer, quando eles foram sair, eles moraram, trabalharam, foram escravos. Trabalharam de graça, né? Porque era escravo. Mas o Eterno não deixou eles saírem vazios. O Senhor derramou uma unção, como ele disse, darei graça deste povo aos olhos do Egito. Uma unção que aonde eles chegavam, que eles pediu, como o Senhor disse, cada mulher pedirá a sua vizinha, a hóspede. Aí, objeto de prata, objeto de ouro, vestido. E ali eles iam e pediam. O pessoal dava tudo. Dava tudo. Aquilo eles ali saíram ricos. Significa ali o direito trabalhista que eles receberam por ter trabalhado de graça no Egito. Só que... eles saíram ricos de lá. Como eles eram escravos, eles não souberam administrar o que tiraram de lá, né? O que deram para eles. Era ouro e prata. Tem muita gente que está orando, acabando o joelho de tanto orar, de pular, de gastar o que tem, para ser rico. Não vai ser, porque Deus não dá para quem não sabe administrar. E olha o que ele fez. Tudo. Esse povo saíram do Egito rico. Aí no dia que não souberam administrar, no dia que
Moisés sobe ao monte, fica para lá. Aí os traíras saem dizendo, ó, Moisés morreu, não volta mais. Vamos ter que ter um Deus, vamos fazer um bezerro de ouro. Nós queremos o ouro de vocês. Aí deram todo o ouro para fazer o bezerro de ouro. Né? Então, o que é isso? Mas teve umas pessoas que não deu. É aí que muita gente fala assim, eu não entendo porque Deus gosta mais das mulheres do que do homem. Né? Aí as mulheres não deram nem o levita. As mulheres não deram, nem os levitas deram a sua riqueza para fazer bezerro de ouro. Outra que o povo, eles saíram do Egito, mas eles eram escravos, a mente deles era escrava. Uhum. Até se libertar dessa mente escrava, demorou muito tempo, então eles perderam o que tinham. Eles deram, aquele que só pensa no dia de hoje, não pensa no amanhã, né? Aí, quer dizer, eles perderam tudo. E ficaram sem nada, até conseguir tudo de volta ou conseguir o que você tem, segure. É. Seja esperto, não perca nenhum prego. Se você tem uma marcenaria, uma captaria, não perda nenhum prego. Se você é dono de oficina, não deixa perder nenhuma arruela. Não deixa, porque tudo aquilo que sai fácil, acaba. Vai fácil. Uhum. Vem fácil, vai fácil. Valorize o suor do teu rosto, que aquilo é do teu sangue. A gente vê na internet muitas pessoas dizem, aquela pessoa foi um cantor de sucesso, teve muita fama, muito dinheiro, olha aí a vida dele como está hoje. Ou aquela atriz, mas por quê? O erro está onde? Uma vez nós estávamos dormindo lá em São Luís do Maranhão, no chão, numa igreja. Era uma convenção da Assembleia de Deus de Madureira, lá no Maranhão. Aí a gente estava dormindo lá. Aí tinha vários crentes dormindo no chão. E eu estava ali dormindo, mas as mulheres foram dormir em outro lugar. E ali, de repente, uma pessoa falou, tu que é o Cavalcante? Eu disse que sou. Rapaz, esse cara quis me idolatrar. Rapaz, eu nunca pensei de almoçar, jantar, dormir ao lado de você, rapaz. Moço, aí... Ei, para aí. Eu sou de carne e osso, para com isso aí. Mas, rapaz, eu me converti vendo tu pregar na Rádio Itacaiunas, os teus testemunhos, as almas que tu ganhava e tal, não sei o que tem. Hoje ele é pastor de uma Assembleia de Deus no ministério aqui no sul do Pará. E ele já tem igreja até em Altamira. Mas quando ele me vê, aí ele fica... Não me admire, moço, faça aí, lê, que Deus vai te usar mais do que eu. No Novo Testamento chegou 2 discípulos, que eu não estou lembrado do nome, e queriam também idolatrar, querendo botar aquelas coroas no pescoço. Aí disse, não, para aí, nós somos homens igual a você. Temos carne e osso, sujeito também a mesmas fraquezas. E a pessoa quer idolatrar o outro. Se vocês colocar na presença, sabe que o sucesso nosso é porque nós temos um caminho andado. Nós temos um caminho andado, a nossa alma, o nosso espírito é de comunhão. A gente recebe todo mundo, todas as pessoas de outras religiões que vêm aqui. Eu tenho um amigo que liga para mim, que é presidente de uma organização, né, espírita, aqui, igrejas espíritas aqui do sul do Pará, ele que fundou. Ele liga para mim, meu Rabino, bom dia, meu Rabino, tudo bem? A sua benção. Isso aqui a gente tem amizade com esse povo. Em vez dele amaldiçoar, ele me abençoa. Né? No capítulo 4 de Êxodo, na porção semanal Shemot, vamos iniciar aqui também para a gente continuar, né? Porque eu estava ainda estudando do que nós estudamos, é a mesma porção. E tanto nós estamos hoje, é quinta-feira, né? A mesma coisa. Vamos continuar do capítulo 4 em diante, que a gente vai até... Eita, não vai dar para estudar hoje todo, mas amanhã... Deu uma hora de gravação. Já. Amanhã nós prolonga aí mais. Então amanhã a gente... Hoje nós ensinamos, você aprendeu. Você lembra que nós ensinamos ontem? Que no Novo Testamento, Deus não tem um capítulo onde ele fala, ele não ensina nada no Novo Testamento. Já no Velho Testamento ele ensina as pessoas até a fazer incenso. Tudo do Velho Testamento que Moisés recebia transmissão direta
para ensinar o povo, Deus falando com ele. E hoje você aprendeu que Jesus disse que é para Satã fazer culto e adorar somente a Deus. Eu fico pensando assim, Moisés ele tinha que ter muita fé, porque ele não conhecia o Deus eterno, né? Ele conhecia os deuses do Egito. Quando ele conhece Deus, lá na sarça que ele vê o anjo, né? Que o anjo é que fala com ele, no nome de Deus. Ele passa 7 dias para aceitar, porque ele argumentou que ele não tinha capacidade. Quando ele vai na viagem, ele leva o filho, aí quase ele perde a vida, né? O anjo queria matar, porque ele teve essa falha. Depois, quando ele chega no Egito, que vai falar com o faraó, o faraó diz assim, o Eterno diz, eu vou endurecer o coração de faraó. Contra ti. E o faraó diz logo na cara dele, não. Quer dizer... Olha, Moisés, tu nunca mais aparece aqui. Se tu aparecer, eu te mato. Se tu ver minha face... Se fosse um fraco tá na cortado fé, nossa comunhão. ele já ia voltar e dizer, não vou mais. Eu passei 7 dias para aceitar e no final tá aí, ó, tá dando tudo. Ele tinha audiência, ele tinha liberdade de ir até Faraó, requerer o que ele pedisse, Faraó dava ou não. Ele olhava nos olhos de Faraó. Mas chegou ao último pedido, Faraó falou assim, ó rapaz, faz o seguinte, ó, não aparece mais na minha frente, se tu aparecer, tu morre. Nem olha nos meus olhos, porque o Faraó era considerado um deus, e quem olhasse nos olhos dele, ele matava. E assim, voltando um pouquinho, Moisés ele saiu do Egito fugido. A mãe dele, que era do Egito, ela amava ele como filho, porque foi adotado. Ela criou ele, mas ele fugiu por causa do faraó que estava vivo e tentou matar ele. Tem filme que diz assim. Porque Moisés teve 2 mães. Aí, aqui teve ele e a outra que criou. Tem filme que diz assim, que o próprio faraó disse para Moisés, ó, tudo isso estão falando de ti, mas se tu disser que é mentira, eu acredito em ti. Eu acredito, rapaz, ali tinha crédito, né? Mas Moisés preferiu fugir. Ele fugiu. Quando ele volta, já enviado pelo Eterno, quando ele chega no palácio, todos ficam alegres ali, porque quem estava perseguindo ele, ou que ameaçou de matar, foi o antigo faraó. Hoje já estava assumindo um que trabalhou junto com Moisés nas guerras. E eles foram criados como irmãos. Quando ele chega no palácio, eles recebem ele com maior alegria, achando que ele tinha voltado para o palácio. A mãe, esse que foi criado com ele, junto ali como irmãos, mas aí ele vem com a mensagem de tirar o povo do Egito. Aí acaba aquela alegria. Né? Acabou a graça. Acabou a graça. Meu amigo, a gente está cheio da palavra, a gente ainda tem... o Kio. Que a Eterna abençoe ele e a família dele. Onde ele estiver, shalom para você, meu amigo. Shalom. Um dia a gente ainda vai se ver e agradecer ao Eterno porque você está seguindo o caminho dele. Shalom, né? Shalom. Shalom. Shalom, 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 shalom. Queremos agradecer sua presença. E o celular quebrou. E o celular que quebrou, você pode trazer na UTI Céu para consertar. Na Folha 20. Você reforma o seu celular com pouco dinheiro, o celular está caro. E eles fazem reforma aí rápido, troca a peça original. Você vê eles fazendo o serviço. Né? Então você aí que está com o seu celular entupido. Desejando a você um ótimo dia, que você tenha ótimas notícias, né? Às vezes o meu celular ele tava travando. Aí eu falei assim, rapaz, tu não pode travar não, que tu é a máquina que eu trabalho, tu é a minha máquina de trabalho. Aí ontem eu peguei, sentei ali e comecei a limpar, a tirar muita coisa, muita foto, muito vídeo. Eu tinha pessoas que tinham quase 50 vídeos só ali no WhatsApp. Aí isso tudo pesa. Então a gente tem que ver quando está fazendo uma faxina. E isso aí você leva lá
na UTI Cell, aí você pede para fazer, principalmente aí, Ruth, celular de criança. As crianças brincam, mas é sempre baixando novos aplicativos, isso pesa. De jogo, de jogo, disso, daquilo, outro. de desenho. E você mesmo, aí vai tirar uma foto aqui. Como não tem filme, né, o celular, aí você bate uma foto, vai bater uma foto, bate 50. Uma viagem, enche, uma né? coisa, enche, aí vai deixando ali acumulado. Às vezes a sua memória não aguenta, aí daqui a pouco tá igual o meu, travando. Eu percebo que eu digo que o celular tá igual eu, tá velho. Mas aí que eles trabalham, renovam. Folha 20, quadra 8, lote 19, é o próximo da funerária, Sol da Vida, aqui na Nova Marabá, próximo do Hospital Municipal, próximo da Praça da Criança, entre as duas funerárias. Então a gente está UTI Cell, ao lado do Açaí Mania, pronto. Fique na paz, Shalom.